Olá, mulheres! Sejam muito bem-vindas aqui a mais um vídeo na nossa mentoria para mulheres que vencem em Cristo. Hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com você. Nós vamos falar hoje da mulher virtuosa, da mulher que edifica a sua casa. Eu e você precisamos de referências, não é verdade? Nós precisamos de um modelo para que possamos então edificar a nossa casa no Senhor. E pensando nisso, eu trouxe aqui para a nossa aula de hoje o versículo número 1 de Provérbios 14, que diz assim, acompanhe comigo. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas toda mulher tola derruba-a com as próprias mãos. É forte isso, não é, meninas? Esse é um versículo, é um texto muito conhecido aí de toda mulher cristã, né? Nós temos também Provérbios 31, que cita aí as atribuições de uma mulher virtuosa. O que ela faz? O que diferencia essa mulher das outras mulheres? O que diferencia, por exemplo, a mulher sábia da mulher tola, né? E nós podemos perceber aqui que a mulher sábia, ela constrói, ou seja, ninguém tem uma família pronta, já construída. Esse papel de construí-la em Deus é nosso. É o Espírito Santo que nos conduz a essa construção. Então, da mesma forma que nós somos fortalecidas em Deus para construirmos e adquirindo sabedoria dia após dia, nós alcançamos esse objetivo da construção do nosso lar. O contrário também é verdadeiro. Se não buscarmos no Senhor a sabedoria necessária, muitas vezes desistimos da nossa casa, desistimos do nosso casamento, desistimos da nossa família. Então é isso que eu quero abordar um pouquinho aqui com você hoje. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Em Provérbios 31, você pode ver aí comigo, Provérbios 31 vai dizer que a mulher sábia, ela é batalhadora, é uma mulher trabalhadora. É isso mesmo. Muitas vezes, na atualidade, nós estamos perdendo tantas referências que às vezes nós pensamos que o direito da mulher trabalhar foi conquistado pelo feminismo, não é mesmo? E não foi. Eu quero te dizer aqui que não foi. Desde o princípio, o Senhor nos fez mulheres úteis. O Senhor não nos fez mulheres incapazes. Pelo contrário, o próprio Deus nos empoderou, digamos assim, para sermos a auxiliadora. Ao contrário do que muitas pensam, auxiliadora não significa uma mulher qualquer, algo que não é necessário. A origem dessa palavra quer dizer alguém extremamente importante, sem a qual o outro não conseguiria alcançar o seu objetivo. Tá entendendo a sua importância, querida? Você é tão importante quanto o seu marido. A diferença são as responsabilidades, as atribuições. A mulher virtuosa, ela entende bem isso. Ela sabe o seu lugar. Ela se posiciona corretamente. Ela não precisa lutar para ficar no lugar do marido, para assumir o trabalho que não é dela. Não, ela sabe exatamente o que lhe cabe. E por ela ocupar exatamente o lugar que foi feito para ela, ela não se esgota. Eu sei que está te pegando aí. Nós estamos vivendo hoje num mundo onde o esgotamento mental tem acabado com as nossas vidas, não é verdade? Tem nos custado famílias, filhos, ministérios, tudo por um cansaço excessivo. Eu quero te levar a refletir hoje. Você tem ocupado o lugar que Deus designou para você? Ou será que o seu cansaço se deve a uma ocupação, a um enfado desnecessário, a um lugar desnecessário? Um fardo que você tem ocupado que não é seu, uma responsabilidade que não é sua. Pense nisso, ok? Bom, a mulher virtuosa, ela é batalhadora. A Bíblia diz que quando chega o inverno, ela não se preocupa, porque ela já fez os agasalhos para toda a família. A mulher virtuosa, ela trabalha com prevenção. Quando chegam os dias maus, ela está preparada. Esse é o seu papel, querida, dentro da sua casa. O seu papel é de esconder, de proteger o seu lar, de proteger a sua família.
E como isso pode ser feito, você deve estar se perguntando, não é mesmo? Você já sabe que você é batalhadora, você já sabe o seu trabalho, a sua utilidade, mas como fazer isso? Bom, esse é um desafio, um grande desafio, na verdade, né? Eu quero abordar com vocês aqui algumas situações que muitas vezes podem destruir um lar, destruir uma família. Claro que existem inúmeras, mas hoje eu quero falar um pouquinho de alguma delas. A primeira responsabilidade sua que eu quero abordar aqui hoje, querida, é que você não é um termômetro, você é um termostato na sua casa. Sabe qual que é a diferença? O termômetro, ele mede a temperatura, mas ele não tem poder para mudar a temperatura. Já o termostato, ele mede a temperatura e ajusta para que o ambiente fique na temperatura adequada ou a máquina, o equipamento funcione na temperatura adequada para não atrapalhar, para não danificar, né? É isso que você é. Você tem essa função na sua casa, a função de manter os ânimos sob equilíbrio, né? Às vezes você vê lá que está todo mundo muito distante, filho cada um no seu quarto, distantes um do outro, e aí você é aquele termostato que vai lá, faz uma pipoca, faz um brigadeiro, junta todo mundo e aquece o seu lar, não é verdade? Você tem esse dever, esse papel. O contrário também é necessário. Você é aquela mulher que quando percebe que está todo mundo estressado, todo mundo agitado, você vem com aquela palavra branda, você vem com aquele sorriso dizendo está tudo bem. Dizendo está tudo bem para o seu marido. Quantas vezes os nossos maridos têm tantos encargos, tantas preocupações e às vezes nós nos deparamos com mulheres, até nós mesmos, se não vigiarmos, né? A gente se torna aquela mulher que vai destruir ainda mais aquele ambiente, né? Aquela mulher que vai causar ainda mais preocupação e perturbação. Não, o Senhor nos fez como um termostato para adequar as temperaturas do lar. Então, muitas vezes vai ser necessário você chegar e dizer, olha, tá tudo bem, o Senhor é conosco, vai ficar tudo bem. Acalmar os ânimos. Às vezes os filhos estão lá brigando, né? Quem tem filhos pequenos sabe como é. E nós somos aquela que chega para dizer, parem, tá tudo bem. Nós precisamos resolver os conflitos, precisamos nos acalmar, né? Você é aquela que vai intermediar. O seu lar, minha irmã, tem que ser um lugar de paz. E quem vai dar esse equilíbrio? Você. Perceba, se você estiver desequilibrada, toda a sua casa estará em desequilíbrio. Toda a sua casa. Sabe algo importante que eu também quero abordar aqui com você? Não seja uma cobradora. Não seja. Seja uma edificadora, uma pacificadora. O que eu quero dizer com isso? Queridas, assim como você, eu sei que como mulher nós temos muitas inquietações, não é verdade? Nós nos preocupamos com o marido, com filhos, nós queremos sempre resolver os problemas. Mas muitas vezes nós fazemos isso da forma errada, né? Quantas mulheres perdem a sua casa, os seus filhos, por tanto falar. Eu quero chamar a sua atenção aqui hoje. Você tem falado muito? Você tem cobrado muito? Eu quero te orientar nesse dia, não sei qual horário você está vendo esse vídeo, mas não seja uma cobradora. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você tenha sido aquela mulher que cobra o tempo todo do seu marido e seus filhos. Quantas vezes nós nos tornamos mulheres sem paciência, não é mesmo? E aí a gente cobra do marido, já orou hoje, né? Já fez isso, já fez aquilo. A gente cobra dos filhos, vai para a igreja, faz isso, faz aquilo. Eu não estou dizendo que você não deve orientar, eu não estou dizendo que você não deve ensinar, pelo contrário, você deve. Mas o seu primeiro ensinamento é com o seu exemplo. Os exemplos arrastam, minha irmã. Você pode ter certeza que se os seus filhos crescerem vendo você jogada no chão, orando e chorando, clamando ao Senhor, lendo a palavra, o próprio Espírito Santo vai conduzi-los a este lugar. Não é por força,
não é pelo muito falar. Eu não sei para que tipo de mulher eu estou falando aqui agora. Pode ser que você tenha um marido abençoado que só precisa de um pouco mais de motivação. Muitas vezes os homens precisam ser reconhecidos. A Bíblia diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e dar a sua vida por ela se for necessário. Coisa linda isso, né? E é verdade. Você sabe como eu, o quanto nós somos carentes de amor, de afeto, de demonstrações de carinho. Mas o homem não. A Bíblia diz que a mulher deve honrar o seu marido. Ou seja, enquanto nós como mulheres precisamos de amor, de carinho, de cuidado, os homens requerem honra. Então muitas vezes, querida, ao invés de você cobrar, você vai ter que parar um pouquinho e reconhecer talvez o pequeno esforço que o seu marido tem feito. Eu sei que talvez você está me ouvindo falando, mas Jaqueline, ele não se esforça, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Mas eu quero te convidar hoje a agir diferente. Nós não estamos falando de qualquer mulher, nós estamos falando de uma mulher virtuosa. E o Senhor te dá uma estratégia hoje. Ei, mulher, comece a agir diferente. Ao invés de você cobrar, chega para ele e fala, querido, eu reconheço o teu trabalho. Eu reconheço a tua preocupação e zelo conosco, comigo, com os filhos. Sabe, querida, eu reconheço. O Senhor vai te recompensar por isso, talvez espiritualmente, se o seu marido for um homem que tem ministérios ativos. Se não for, o Senhor também tem um propósito na vida dele. Reconheça o esforço dele, mesmo que seja pequeno. Eu sei que não é fácil, também estou na mesma luta que vocês, mas é necessário honrá-lo. Quando você reconhecer, quando você mostrar para ele que as pequenas coisas que ele faz é notada por você, você vai despertar nele um desejo ainda maior de ser melhor. Confie em mim, ou melhor, confie na palavra. Não seja uma cobradora. Sabe, queridas, quantos filhos hoje não gostam, não desejam ir para a igreja, servir o mesmo Deus de seus pais? Quantos filhos, quando falam de servir ao Senhor, veem Deus como um Deus ruim, um Deus preconceituoso, digamos assim, não aprenderam a amar a Deus e talvez foram criados dentro de um lar cristão, de um lar evangélico, católico, né? E mesmo assim não aprenderam a amar a Deus. Por quê? Porque foi tudo embaixo de muita cobrança. Eu sei que essas mães fizeram isso na melhor das intenções, mas hoje, movida pelo Espírito Santo de Deus, eu quero te dizer, não é por força nem por violência, não é pelo muito falar, mas é as suas atitudes em ser, em fazer aquilo que você gostaria que eles fizessem. Isso vai movê-los. O Espírito Santo vai movê-los. Você pode ter certeza disso. Então, a partir de hoje, fale menos e haja mais. Seja o exemplo da tua casa. Honre o teu marido. Ame os seus filhos. Passe tempo com eles, né? Você precisa estar mais perto dele para conseguir influenciá-los. Eu sempre digo isso. Se você não está tendo influência na vida do seu filho, é porque tem alguém mais próximo dele do que você. Não permita que isso aconteça, querida. Não permita. Seja essa mulher virtuosa que constrói, que edifica o teu lar, que edifica a tua casa. Você precisa fazer isso o quanto antes, não é mesmo? Cumpra essa tua missão. Então, não seja uma cobradora. Seja alguém que reconhece os esforços alheios e alguém que deixa o exemplo a ser seguido, né? Eu quero falar um pouquinho com você também de sonhos. O nosso lar, a nossa casa, a nossa família é o nosso lugar de compartilhar sonhos. Crie esse hábito aí na sua casa. Eu não sei se você já faz isso, mas se ainda não faz, comece a fazer isso. Lembra de José? Pois é, José era um jovenzinho que teve sonhos, muitos sonhos. E a Bíblia diz que certo dia ele sonhou e no seu sonho ele via a sua família, né? Ele via feixes se curvando diante dele. E quando ele conta esse sonho, os seus irmãos ficam possessos.
Ele desperta nos seus irmãos o ódio, a ira, a inveja que já estava neles, foi ainda mais despertada. E então os irmãos começaram a odiar José pelos teus sonhos. Tá achando que vai governar sobre nós? Quem é você? Até que lançaram José numa cova. E você já conhece toda a história, não é mesmo? Se não conhece, dá uma lidinha aí na sua Bíblia. Você vai encontrar a história de José no livro de Gênesis. E olha só, José sofreu muito por compartilhar os seus sonhos em um ambiente que não era propício a isso. Eu quero chamar a sua atenção aqui também. Olha, cuidado com os lugares onde você tem compartilhado os seus sonhos. Nós temos a nossa primeira família, a nossa parentela, e muitas vezes esse não vai ser o lugar de você compartilhar os seus sonhos. Talvez você vai chegar animada, contente, querendo contar ali o seu sonho que Deus te mostrou para um parente, ou até mesmo para um amigo, uma amiga, e você vai ver a tristeza no rosto deles ao ouvir isso. Já aconteceu isso comigo. E aí a gente fica frustrado, não é mesmo? Mas na verdade é porque não era um ambiente seguro para você compartilhar o seu coração. Deus te deu um lar, não te deu? Te deu uma casa, um lar, onde você pode compartilhar os seus sonhos com seu marido, com seus filhos. É claro que muitas de vocês têm outras pessoas também seguras com quem vocês podem compartilhar os sonhos. Mas o meu alerta para você é: não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa, com qualquer um. Não desperte sentimentos ruins nas pessoas. Nem todos estão preparados para isso. Então, o lugar mais seguro que eu posso te garantir é a sua casa, é a sua mesa. Aproveita no almoço de domingo, onde todos estão ali juntos. Prepare uma mesa bem bonita, seu marido, seus filhos, né? Eu não sei qual é a sua construção familiar, mas a sua família próxima ali de você, ainda que não seja essa a sua formação familiar aí da sua casa, mas as pessoas que estão ali junto, bem próximas mesmo, durante a mesa, durante o café, após a refeição, abra o seu coração. O seu marido e seus filhos são aqueles que vão viver os seus sonhos com você. Talvez o sonho que Deus te deu vai se iniciar em você e vai terminar nos seus filhos. Este é um ambiente seguro para você sonhar, mulher. A sua casa. E talvez você está me ouvindo e falando: mas Jaqueline, meu marido não me incentiva em nada, ele não me motiva em nada. Mas comece a plantar essa sementinha. Quem sabe não é a partir daí que as coisas vão acontecer. Compartilhe com ele, com a sua família, com a sua casa, os seus sonhos. José viu os seus sonhos sendo realizados. Você também deve fazer isso. Compartilhar com aqueles que estão próximos. Permita que a sua família seja um lugar de compartilhar e vivenciar sonhos de Deus. Sabe, queridas, nós precisamos fazer do nosso lar um pedacinho do céu aqui na terra. Eu sempre digo isso, né? O casamento mesmo é assim. Tanto que o primeiro milagre de Jesus, você pode reparar, foi feito em um casamento, onde ele transforma a água em vinho, simbolizando aí a alegria no casamento. E com o tempo você pode perceber que, assim como o vinho, o casamento ele se torna melhor com o tempo. É esse o propósito de Deus para a sua vida. Eu não sei se com você tem sido assim, né? O mundo ele quer ditar justamente o contrário. No início tudo é flores, depois, né? Mas na verdade não. O propósito de Deus é que ele se torne melhor a cada dia. Assim como o vinho não estraga, não fica ruim com o passar do tempo, ele fica ainda melhor. É isso que Deus deseja para sua casa, para o seu casamento, para a sua família. Que fique melhor a cada dia, que haja alegria dentro do seu lar, que haja confiança, que seja um ambiente propício para o Espírito de Deus habitar, uma casa equilibrada, um ambiente onde o Espírito Santo age. Você pode ter certeza, ainda que venham as adversidades, você ficará de pé, a sua casa ficará de pé. Lembra que falamos disso na última aula? Uma casa edificada sobre a rocha? Pois é, cuide para transformar esse ambiente. Você, como mulher virtuosa, como uma mulher sábia, você edifica. E nem sempre você vai edificar da mesma forma. Nem sempre vai ser com palavras, como eu já disse.
Talvez o seu silêncio, muitas das vezes, vai falar mais alto do que as tuas palavras. Talvez tudo que é necessário é um joelho no chão e um testemunho na sua vida. Lembra que a palavra diz que você é o sacrifício vivo? Pois é, você é o sacrifício vivo sobre o altar de Cristo. É isso que o Senhor espera de você. O seu lar, ele é uma prioridade para Deus. Eu sempre digo, Deus, ele tem alegria de se manifestar na sua casa, na sua vida. Ele tem essa alegria, né? E muitas vezes a gente age como se não, o Senhor não se importa. Sim, Ele se importa com você, minha irmã. Ele se importa com a dificuldade que você está passando. Nós não tropeçamos em montanhas, nós tropeçamos em pequenas pedrinhas. É por isso que essa mentoria nasceu. Ela nasceu com o propósito de talvez trazer para você um esclarecimento, luz sobre a sua vida. Talvez você não está falhando nas grandes coisas, porque quantas grandes coisas você tem lutado, quantos grandes erros você tem lutado, mas talvez a sua falha tenha sido em coisas tão pequenas que você sequer tem percebido onde você tem errado. Então guarde essa palavra no teu coração. Cuidado onde você compartilha os teus sonhos. Faça isso num lugar seguro, e o lugar seguro é a tua casa, é o teu lar. Fale menos, haja mais, mova as pessoas por exemplo, pelo exemplo. Faça da sua vida uma vida que traz luz, que motiva outras vidas. O Senhor se agrada daquele que ouve a instrução e a coloca em prática. Amém, querida? Eu te vejo na nossa próxima aula, para não estender muito aqui para você, mas que você coloque em prática tudo aquilo que nós temos falado aqui. Eu creio que o Senhor está transformando vidas através deste simples ensinamento. Que o Senhor te guarde, te proteja, que o Espírito de Deus traga sobre você sabedoria e graça para conduzir a tua casa, o teu primeiro ministério. Que o seu marido e os teus filhos se alegrem ao te ver em casa. Que você não seja para eles mais um fardo, que você não seja para eles mais um motivo de cansaço, mas que você traga paz e alegria dentro do teu lar. Em nome de Jesus, mulher, que a sabedoria de Cristo haja sobre você e que você possa expandi-la aonde você estiver. Que você seja uma incentivadora dos sonhos do teu marido, dos teus filhos. Que você seja alguém sensível o suficiente para amar, amar e amar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Fique com essa palavra e até semana que vem. Um grande abraço.